Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, aqui com o professor Jairton. Essa aula de História é para os turmas dos sétimos anos A e B. Para a gente acompanhar essa nossa aula de hoje, a gente tem que abrir o livro didático da gente. Ó, o meu está aberto, das páginas 41 até 44, pessoal. A aula de hoje, pessoal, é sobre a expansão marítima de Portugal e Espanha. A gente está estudando esse processo todo de navegações, então vamos ver como é que Portugal e Espanha decidiram partilhar o mundo entre elas. É isso que você está ouvindo. Portugal e Espanha tentaram dividir o mundo entre elas duas. Primeiramente, pessoal, a gente tem que começar pelas navegações portuguesas. Primeiro, o acontecimento da navegação portuguesa em 1415. Os portugueses estabeleceram seu domínio sobre Ceuta, um importante entreposto comercial árabe no norte da África. Em seguida, conquistaram ilhas no Oceano Atlântico, como as Ilhas da Madeira e Açores, e alcançaram o litoral atlântico da África. A partir de então, deram início ao períplo africano, contornando pouco a pouco a África e estabelecendo feitorias e fortificações militares por toda a costa. Ó, pessoal, presta atenção. O que é o períplo africano? Portugal começou a rodar o continente africano. Quando ela foi rodando o continente africano, ela foi descobrindo o que tinha dentro desse continente. Então ela foi contornando o país, criando fortes e assim conseguindo, primeiramente, indo descobrir pouco a pouco o que tinha dentro daquele continente. Por isso que Portugal começa logo no continente africano, fortifica um local lá para ir estudando aquele povo, as características, muito parecido de outros povos quando chegam aqui no Brasil, mas primeiro que eles decidem ir no processo de expansão marítima é o continente africano. Em 1488, a expedição comandada pelo português Bartolomeu Dias alcançou e cruzou o extremo sul africano. Veja, outra que chega no continente africano, que liga o Oceano Atlântico ao Índico, o local que era chamado de Cabo das Tormentas em razão das violentas tempestades foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Já tinha um em 1415, chega outro em 1488. Em 1498, Vasco da Gama desembarcou em Calicut, na Índia. Sua viagem garantiu a Portugal o controle sobre o comércio das mercadorias orientais, estabelecendo comércio de acordo com os líderes locais. 2 anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra chegavam ao território americano, ao litoral nordeste do que viria a ser o Brasil. Veja, em 1415 eles chegaram lá no continente africano e 85 anos depois, quando Pedro Álvares Cabral chegou lá aqui no nordeste do Brasil. Veja como foi se dando o processo de expansão marítima. Chegaram no continente africano, viram o que tinha lá, pegaram o que tinha lá e vieram 85 anos depois aqui para o Brasil. Desembarcou aqui Pedro Álvares Cabral, toda a sua esquadra, a fim de descobrir o que tinha dentro aqui desse Brasil. A gente falou sobre navegações portuguesas. Vamos para as navegações espanholas. Motivados pelos mesmos interesses dos portugueses, os espanhóis também passaram a buscar novas rotas marítimas. Suas viagens pelo Atlântico, porém, começaram mais tarde que as de Portugal, pois o prolongamento das guerras de reconquista retardou a formação de uma monarquia centralizada. Veja, a gente estudou a Guerra de Reconquista aula passada. Aquela Guerra de Reconquista foi para libertar os cristãos do domínio árabe. O processo espanhol de centralização política foi concretizado com o casamento de Fernando II do Reino de Aragão com Isabel I de Castela em 1469. 1469 foi quando a Espanha resolveu os seus problemas. Mas 1469, pessoal, já era muito. Portugal já estava desde 1415 realizando seu processo de expansão. A Espanha, muitos anos depois, foi que ela vai realizar o seu processo de expansão. Quase 40 anos depois, a Espanha vai em busca de novos territórios, mas com os mesmos objetivos de Portugal.
Com a intenção de se antecipar aos portugueses na descoberta de uma nova rota comercial para as Índias, a coroa espanhola patrocinou a viagem do genovês Cristóvão Colombo e iniciou seu processo expansionista. Vocês lembram quem é Cristóvão Colombo, né? Então a Espanha financiou, bancou a viagem. Vai lá, Cristóvão Colombo, tenta descobrir aí para mim o que é que esse mundo me espera e me aguarda. Então Colombo defendia que a Terra era redonda e que, portanto, seria possível chegar às Índias através do Oceano Atlântico. Em 12 de outubro de 1492, chegou às Antilhas, na América Central. Convencido de que alcançará as Índias, na Ásia, por isso, durante muitos anos, os europeus denominaram as terras da América de Índias. Pessoal, Espanha banca Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo defende a ideia de que a Terra era redonda. Lembrando que naquele tempo ainda existia o conceito de que a Terra era plana. Então Cristóvão Colombo diz, não, dá um ponto final nessa história. A Terra era redonda. Tem como chegar às Índias através do Oceano Atlântico. E ele consegue isso em 1492. Portugal e Espanha, pessoal, elas meio que dividiram o mundo. Aí você pergunta, como assim, professor? Elas dividiram o mundo, mas Portugal não começou primeiro, o senhor falou que ela começou em 1415. E a Espanha, em 1469, é que ela resolve seus problemas, casa um rei com uma rainha. E como é que é isso aí, professor? Pessoal, muitos documentos foram assinados para que conseguissem dividir um mundo. Um dos dois a gente vai ver hoje na aula de hoje, que é a Bula Papal e o Tratado de Tordesilhas. Mas vamos ler como é que realmente isso aqui acontece. Nas décadas finais do século XV, Portugal e Espanha reivindicavam o direito de posse sobre as terras encontradas ou a encontrar. Significava o seguinte, eles diziam da seguinte forma, eu tenho direito porque eu encontrei. E aquelas ainda que eu nem descobri ainda, nem estava descoberta, eles diziam, eu também tenho direito sobre aquela terra. Então eles tinham que assinar um documento que dissesse, essa região é de Portugal, essa região é da Espanha, senão ia ter uma outra guerra para disputar quem é que tinha encontrado mais terra. Para solucionar os conflitos, fizeram diversos acordos. O primeiro deles foi chamado Tratado de Toledo, foi o primeiro acordo assinado. Esse tratado, pessoal, foi assinado em 1480 e afirmava que as terras a serem descobertas ao sul das Ilhas Canárias pertenciam a Portugal, garantindo acesso às rotas marítimas do Atlântico Sul. Esse foi o Tratado de Toledo. O segundo tratado é a Bula Papal, que a gente vai ver agora. Com a chegada de Colombo à América, as disputas cresceram e a Igreja Católica, em 1493, fez Portugal e Espanha assinar a Bula Papal. A Bula Papal, pessoal, está aqui o significado dela. Documento expedido pelo Papa em nome da Igreja Católica, tá? Ele estabelecia, pessoal, uma linha imaginária norte e sul chamada meridiano. Aquele meridiano que a gente estuda em geografia, se lembra? Aquela linha que divide o mundo em sentido vertical, assim, ó. Então aquela linha ali foi definida pela igreja com a Bula Papal. Uma linha que cortava o mundo em norte e sul. E o que essa linha dizia, pessoal? Essa linha passaria a 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Cabo Verde, pessoal, é um arquipélago que fica lá na África, tá? As terras encontradas ao leste dessa linha seriam de Portugal e as localizadas ao oeste seriam da Espanha. Veja, aquelas que tivessem no lado leste seriam de quem? De Portugal. E ao lado oeste, pessoal, seria da Espanha. O governo de Portugal recusou-se a aceitar a Bula Papal, pois sabia da existência de territórios a oeste da linha e desejava dominar boa parte deles. As pressões portuguesas resultaram na assinatura. Vejam, olha como é diferente. Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Mas olha, a Bula Papal, pessoal, tinha sido assinada em 1493. Portugal disse, não, tem terra aí que eu posso descobrir. Como é que a Espanha que vai enricar mais? Então Portugal, um ano depois de muita briga, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, pessoal, estabelecia um novo meridiano,
370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. Ainda o ponto seria arquipélago de Cabo Verde. Fica na África. O Papa reconhecia que todas as terras a leste dessa linha seriam portuguesas e as terras a oeste seriam espanholas. Em trocas, os monarcas de Portugal e Espanha se comprometeram a estender o cristianismo às novas terras. Aí que começa o processo de cristianismo em colônias indígenas, pois agora que a Igreja Católica tinha Portugal e Espanha aqui, pelo Tratado de Tordesilhas, o Papa disse: vocês assinam o Tratado de Tordesilhas, mas vão ter que levar o quê? Pessoas, padres, líderes religiosos dentro dos barcos para saírem catequizando as pessoas. Foi esse mesmo processo em que os padres portugueses vieram nas companhias portuguesas e chegaram até o Brasil. É isso aí, pessoal. Olha como é que o mundo ficou dividido aí. Nesse mapa aí está mostrando terras de Espanha e de Portugal, onde cada uma deveria ir, os cantos que elas deviam conquistar, tá certo? Garantias do tratado, pessoal. O Tratado de Tordesilhas garantiu a Portugal e a Espanha a posse de terras recém-encontradas, o que levou ao controle sobre o comércio dos produtos obtidos no continente americano. Transformaram-se assim em grandes potências do século XVI. Veja, Portugal e Espanha conseguiram muito com o Tratado de Tordesilhas, pois elas podiam explorar esse continente da forma como elas bem quisessem. Elas tinham a liberdade, pois o tratado garantia isso a elas. Então, durante esse período no século XVI, Portugal e Espanha se consolidam no mundo como grandes potências econômicas, tá certo? Agora é com você. Você vai abrir aí o seu livro na página 41 até a 44, vai fazer uma leitura bem interessante. Se você quiser, faça um fichamento para entender melhor o assunto dessa aula e vai responder a atividade da apostila, tá certo? Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula. Foi um prazer estar aqui com cada um de vocês. Valeu, meus alunos!